Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Resolvi trazer essa mensagem que retrata exatamente essa peça. E o tema da mensagem é as últimas horas do homem Deus. Está escrito assim, a partir do versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos dizendo: tomem isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue, isso é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Até aqui, vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, diante dessa peça que nos arremeteu para a Tua morte de cruz, eu peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade a partir de agora aqui. E nós declaramos em voz audível que nós Te damos liberdade, ó Espírito Santo. Fala conosco aqui, que o Senhor possa me usar nessa noite aqui, ó Deus, para falar aquilo que está no Teu coração e que a mensagem de hoje possa produzir, Pai, um banquete espiritual para as nossas vidas. Que essa mensagem alcance corações sedentos, corações cansados, corações angustiados, aflitos, desesperados. Que essa mensagem alcance a todos quanto precisam receber a Tua paz. A paz que o Senhor disse que daria não como o mundo dá, uma paz circunstancial, mas a Tua paz é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que, quando ela chega dentro do coração do homem, é produzido um rio, um manancial de águas vivas. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. O tema da mensagem, como eu disse, é as últimas horas do homem Deus. E eu acabei de ler aqui o que João Marcos falou, retratou sobre a última ceia. Especificamente, nós estamos aqui numa quinta-feira, já no fim do dia, onde Jesus ele se reúne com os 12 amigos, os 12 homens que ele escolheu durante 3 anos e meio e discipulou esses homens. 12 pessoas comuns como eu e você, pescadores, coletores de impostos, homens rudes, homens iletrados, pessoas comuns, mas que através de um discipulado de perto do próprio Jesus, esses homens, ao serem discipulados por ele, mudaram a história da humanidade. E Jesus ele chama esses 12 homens para a última ceia. Uma quinta-feira à noite, ele se reúne com os 12 amigos e ali, diante do pão, diante do vinho, ele dá graças e eles jantam e eles participam. E Marcos, é muito interessante o versículo 26, porque depois de ceiar, ali com os 12, na sua última ceia, a última vez que Jesus bebeu alguma coisa, a última vez que Jesus comeu alguma coisa, Jesus diz no versículo 26, o texto de João Marcos retrata, depois de terem comido, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Eles se dirigiram para o Getsemane, para um jardim, para um lugar onde alguns estudos dizem que havia ali uma grande quantidade de oliveiras, de árvores frutíferas que produziam fruto, e alguns estudos comprovam que lá também era um lugar onde prensavam as azeitonas que produziam o azeite da época. E ali naquele lugar chamado Getsemane, Jesus ele passa pelos piores momentos da sua vida. A sua mente ela começa a ser afetada psicologicamente. Naquele exato momento ele reúne os 12 amigos e ele chama 3 homens à parte, aqueles mais próximos dele, aqueles que diante de situações muito importantes, Jesus sempre fez questão
de estar junto com eles, Pedro, Tiago e João. Esses homens já estavam cansados. O texto diz que logo que eles se assentaram ali no Getsêmani, eles logo dormiram. Jesus chama à parte 3 homens, Pedro, Tiago e João, e pede para que esses 3 homens vigiem com ele ali, orem junto com ele, estejam junto com ele num dos momentos mais difíceis da sua vida. Fazer parte da vida de alguém não é necessariamente ajudar alguém financeiramente, não é necessariamente contribuir de alguma maneira somente física, tangível, mensurável. Pedro, Tiago e João não poderiam fazer nada com Jesus, mas o desejo do homem Deus, de Jesus, era que os seus amigos pelo menos estivessem junto dele ali. Mesmo pelo fato de nada poderem fazer por ele, a sensação de você ter alguém que você ama e que você confia perto de você, diante de um grande drama, diante de uma grande dificuldade, conforta o seu coração e fortalece ainda mais a alma humana. Jesus, ele começa a ser afetado psicologicamente, e no Getsêmani começa a acontecer o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. O castigo que nos traz a paz começa a ser lançado sobre ele no Getsêmani. E a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Somente os nossos pecados nos separam de Deus. Isso quer dizer que no exato momento no Getsêmani, o meu e o seu pecado começam a habitar em Jesus. Ele começa a se fazer maldito por mim e por você. No coração dele começa a habitar cada um dos nossos pecados. E por isso nesse exato momento começa a haver a separação entre Jesus e o seu Pai. E Jesus, muito angustiado, o Evangelho de Marcos e de Lucas também diz que ele sentiu uma angústia de morte no seu coração, tamanha era a dor. Lucas, por ser médico, retrata com riquezas de detalhe, dizendo que ali no Getsêmani ele começa a se desidratar, ele começa a transpirar, ele começa a chorar, ele começa a se angustiar, ao ponto de tamanha angústia na sua alma, de tamanha dor, não pela crucificação, não pelo vilipêndio que veria sobre o seu corpo, mas pelo peso do meu e o seu pecado, pela separação entre ele e o Pai, que sempre foram um. Jesus ali, ele começa a ser dominado por uma angústia terrível de morte, ao ponto de transpirar sangue, gotas de sangue. Ele retorna para os seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele se depara com os seus amigos dormindo, e ele os acorda e ele os exorta dizendo: não podeis vigiar nem uma hora sequer comigo. Jesus, ele precisava ali de um acalento, de um conforto. Jesus, ele precisava ali de um reforço. Jesus, ele precisava necessariamente que um amigo estivesse ali e dissesse para ele: eu não posso fazer nada por você, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui com você. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero dizer para você que aconteça o que acontecer, eu estou com você. E nem isso ele teve. Aqueles 3 homens, eles se encontraram dormindo ali. E por 3 vezes Jesus, ele se distancia e ele ora. E ele faz uma oração, que eu já preguei algumas vezes sobre isso, e que a maioria dos religiosos, eles ousam falar sobre isso. Os positivistas, aqueles que falam muito em vitória, aqueles que dizem que você não pode estar mal, você tem que estar bem, porque é só vitória. Mas Jesus, no Getsêmani, no auge da sua dor, ele faz uma oração e ele pensa em desistir. Você já pensou em desistir de algum projeto, de algum sonho?
Você já pensou em desistir de alguma coisa na sua vida? E por isso, em algum momento, você se culpou por ter pensado em desistir? Você se achou pior do que algumas pessoas? Você se achou indigno da graça de Deus, porque em algum momento você colocou a mão no arado e você pensou em olhar para trás? Ei, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus, Ele não tem problema com as nossas crises. Escute isso. Quem tem problema com as suas crises é o seu irmão que está do lado, que vive apontando o dedo para você, te acusando, te condenando. Deus não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouviu o seu filho, o seu único filho, aquele que ele tinha declarado em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, que promoveria a salvação da humanidade. Da tua descendência sairá um que pisará na cabeça da serpente. Lá Jesus, ele faz aquela oração e ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, ele diz: se tiver algum jeito, me tira daqui, porque eu não estou desejando passar por tudo isso. Sobretudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. E isso conforta o meu coração, não sei o seu. Porque em alguns momentos na minha vida eu já pensei em desistir. Eu já pensei em entregar os pontos. E por 3 vezes ele orou insistentemente e retornou e encontrou os seus amigos dormindo. E pela 3ª vez ele os acordou e disse: é chegada a hora. O traidor já havia feito aquilo que estava em seu coração. Judas, o Iscariote, já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, cumprindo uma profecia no Antigo Testamento. E então Jesus acorda os seus amigos e é surpreendido por uma guarda pretoriana, com tochas, com varas, com paus, com espadas, onde homens fortemente armados chegam indagando quem era Jesus. E havia uma senha, porque Jesus era Jesus, e pelo simples fato de ser Jesus, era simples. E eu aprendo com isso que algumas pessoas, elas se colocam na posição de mostrarem para as outras pessoas que são mais santas do que as outras. Só que Jesus era santo, e quanto mais santidade ele tinha, mais igual a todo mundo ele era. Ele não usava uma capa, ele não usava um anel de apóstolo, e eu não tenho nada contra se você usa ou se você não usa. Ele não usava uma roupa sacerdotal diferente. Quando Judas o vendeu, os guardas, eles disseram: como saberemos quem ele é? São todos iguais. Eles se vestem exatamente iguais. Eles se parecem fisicamente. Ele não tem um cedro em suas mãos. Ele não veste um manto de púrpura. Quanto mais santo, mais igual a todo mundo. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais igual a mim e a você. E Jesus, ele revela a sua identidade e ele diz: o que procurais? Sou eu. Nesse momento, Pedro desembanha uma espada e corta a orelha de um soldado, como se pudesse salvar ali a vida do Cordeiro Santo de Deus. Jesus o adverte dizendo: meu filho, quem vive pela espada morrerá por ela. Você acha que não poderia clamar ao Pai e pedir que enviasse aqui uma grande quantidade de anjos? O que precisa ser feito, vai ser feito. E é nesse momento que Jesus, ele é levado para o primeiro julgamento, no Sinédrio. Uma classe religiosa, a classe religiosa mais importante judaica. Os homens mais importantes e sábios da religião judaica, que tinham por finalidade promover julgamentos em relação à lei. E Jesus, então, diante desses homens, sofre a acusação de blasfêmia.
por ter se intitulado o Filho de Deus. E ali, diante desses homens, num pátio, Jesus ele é condenado a um blasfêmio. O Evangelho de Lucas, ele diz que o apóstolo Pedro, ele caminhou em direção a Jesus, e ele conseguiu entrar através de um conhecimento de uma serva desse lugar, e era uma noite fria. Lucas ele diz que alguns homens estavam diante de uma fogueira, se aquecendo. O texto diz exatamente isso. E ali ele ficou se aquecendo. E uma serviçal indaga a Pedro dizendo que ele também era um seguidor de Jesus. E ali pela primeira vez ele o nega. E por mais 2 vezes ele o nega, e a madrugada começa a avançar. E ali o galo canta. E Lucas, ele frisa que de onde Pedro estava, próximo a uma fogueira ali no pátio, no átrio, ele conseguia visualizar Jesus do outro lado, num alpendre. E os olhares se cruzaram exatamente quando o galo cantou. Jesus, pela segunda vez, ele sofre na sua alma a traição. Dessa vez não de um dos 12 somente, mas de um dos mais chegados, um amigo próximo, Pedro, aquele que protagonizou histórias incríveis na Bíblia, aquele que Jesus permitiu que ele vivenciasse coisas extraordinárias, como o Monte da Transfiguração, como ter andado por sobre as águas. E aí já é madrugada. Como eu disse, na quinta-feira à noite tinha sido a última refeição de Jesus. Nesse momento frio, a fome, um processo físico de desidratação, diante do choro, diante da angústia, começa a acontecer no corpo de Jesus. E ele começa a sentir no seu corpo algumas modificações. Jesus se encontra sozinho, cansado, com frio, provavelmente com muito medo na sua alma. O meu e o seu pecado nesse exato momento já estava sobre ele. E o Pai, Deus, não estava com ele. A prova disso é que no Getsemane, quando ele orou: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Você sabe o que ele ouviu de Deus? Ele não ouviu nada, porque Deus não estava com ele. Porque se Deus desse ouvido àquela oração, eu e você não estaríamos aqui. Isso quer dizer que Deus, ele escolheu a mim e a você. Ele escolheu não estar com Cristo ali, sofrendo muito. E a madrugada avança, e já é manhã de sexta-feira, e agora Jesus é levado para um segundo julgamento diante de Pilatos, e lá uma outra acusação: sedição, um crime político por agitar o povo, por movimentar politicamente, segundo a visão deles, um povo. Na verdade, Jesus foi julgado como um agitador do povo, alguém que angariou multidões de homens e mulheres, alguém que realizou milagres, mas que nesse momento estava passando por um julgamento armado. E o texto diz que todas as vezes que Pilatos, Lucas fala isso, Marcos também, Pilatos o indaga, ele permanece mudo, como uma ovelha em direção ao matadouro. Ele é questionado sobre os seus feitos, sobre a titularidade de filho de Deus, e ele permanece mudo. Ele não dá uma palavra. O Evangelho de Lucas, ele retrata também um julgamento com Herodes. Mas é nesse momento
É exatamente nesse momento que Pilatos chega para ele e diz o seguinte: você parece que não sabe quem eu sou, porque eu tenho o poder de libertar você e de condenar você a uma morte de crucificação. Como quem ele seria, ali os papéis trocados, o Salvador do Salvador. E é exatamente ali, nesse momento, que o cumprimento de mais uma promessa acontece. Todos os seus amigos o abandonaram. Todos aqueles que de alguma maneira ele fez alguma coisa por eles, viraram as costas para ele. Isso é muito comum na minha e na sua vida. Quando você está vivendo um momento bom na sua vida, quando você tem dinheiro, os amigos, eles são aqueles que primeiro aparecem. Mas quando você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, lá somente os verdadeiros e muito poucos amigos, eles se colocam presentes na sua vida. E aí, não tendo muita escolha, Herodes então sentencia um açoite em Jesus. Mas antes disso era uma festa, e por costume poderia se soltar um prisioneiro no dia da festa. E é nesse momento que Herodes então oferece ao povo, que influenciado pelos religiosos, decidem que Barrabás fosse solto e não Jesus, o Messias. E aí, Jesus ele é sentenciado aos açoites. Havia uma tradição romana que um homem poderia receber no máximo 39 açoites. Se um homem recebesse 40 açoites, ele não poderia receber mais nenhum açoite em toda a sua vida. Você já viu o jeitinho brasileiro? Para tudo tem um jeitinho. Existia uma lei que um homem poderia receber no máximo 40 açoites. A guarda romana resolveu criar um subterfúgio. O que eles faziam? Eles davam 39 açoites no homem e depois eles soltavam. Não deu 40. Pegavam o homem de novo e davam e promoviam umas 39 açoites e depois eles soltavam. Paulo, o apóstolo, ele sofreu 5 quarentenas menos uma, 39 vezes 5. Só que Jesus, nesse momento já fraco, desidratado, totalmente afetado psicologicamente, carregando um jugo, um peso do meu e do seu pecado, ele é colocado no meio de um pátio, preso a um tronco, e ali as suas roupas elas são rasgadas. Eles colocam um manto de púrpura sobre ele, pegam uma coroa de espinho, colocam sobre a sua cabeça um pedaço de cana e fixam aquela coroa de espinhos e o reverenciam diante de todos, escarnecendo e dizendo: tu és o rei, tu és o filho de Deus. Aqueles homens, eles tiram aquela roupa, aquele manto púrpuro, tiram a coroa e agora vem os açoites. Primeiro com as varas, que eram um costume romano, varas longas e flexíveis, e o homem colocado de forma exposta, com o seu corpo praticamente seminu, ele começa a receber as varadas. E alguns estudos dizem que a partir da terceira perdia-se totalmente as suas funções físicas. A urina, você não conseguia conter a urina e as fezes, tamanha era a dor. Do lado de fora, as marcas. Do lado de dentro, começam-se as hemorragias internas. Jesus ele sofre alguns açoites com varas e depois eles utilizam um outro instrumento chamado azorá, que era uma espécie de chicote feito de couro com 12 tiras, que em suas pontas tinham ossos e pedaços de metais, que rasgavam qualquer tipo de superfície que era ali desferido o golpe.
E uma após a outra, Jesus começa a receber aqueles açoites. E o mais interessante é que todas as vezes que ele recebia o açoite, ele não produzia uma sequer palavra. Ele mudo ali permanecia, aceitando a condição de acusado, aceitando a condição de merecedor, uma vez não sendo, mas pelo simples fato de estar no meu e no seu lugar, ele aceitou essa condição. E ali ele se fez culpado, no meu e no seu lugar. Nesse exato momento, dores terríveis, sangramentos por toda a parte do corpo, cãibras. O seu sangue começa a ser derramado naquele pátio e lavar todo aquele pátio. Eu não quero mexer com a sua emoção. Eu estou retratando exatamente o que aconteceu aqui. Você já cortou o dedo, você já viu como é que sangrou? Agora você imagina passar por 39 açoites terríveis, cruéis, onde vários homens ali se revezavam para fazer isso. E mudo, ele permaneceu, exatamente como uma ovelha, em direção à morte, no meu e no seu lugar. Nesse exato momento vem a cruz, um pedaço de madeira, de aproximadamente 2 metros, que pesava aproximadamente 30 quilos. Jesus se encontrava em Jerusalém, e nesse momento ele teria que carregar o seu objeto de morte por aproximadamente 1 quilômetro, aquilo que é chamado de Via Cruz. Um evangelho diz que um homem chamado Cirineu foi chamado pelos guardas romanos para que ajudasse Jesus. Os cravos, eles tinham aproximadamente de 15 a 18 centímetros de comprimento, por 1 centímetro de diâmetro. E lá no Gólgota, lavado de sangue, totalmente vilipendiado, fraco, desidratado, por tamanha dor, por tamanho ter perdido uma grande quantidade de sangue ali, Jesus com frio, Jesus exposto publicamente, a sua praticamente nudez à mostra de todos. Isso para um judeu é uma coisa terrível. Lá Jesus ele é pregado na cruz, as suas mãos e o seu calcanhar, e ele é erguido naquele madeiro. Eram 9 horas da manhã. Jesus é erguido, o Cordeiro Santo de Deus começa a passar pelo início da sua morte. Às 9 da manhã, os soldados eles começam a tirar sorte sobre o seu manto, e ali eles escarnecem e muito. Jesus estava fraco, Jesus estava desidratado, como eu disse, e Lucas diz que ele tem sede, e que ele grita: tenho sede. E aqueles homens pegam uma vara de aproximadamente 2 metros ou 3 metros, e na ponta daquela vara eles pegam uma esponja e mergulham aquela esponja numa espécie de vinagre, um vinho estragado, e eles colocam até a ponta daquele caniço e colocam na sua boca, porque o vinagre ele tem uma condição anestésica, e o objetivo dos guardas não era anestesiar a dor, era fazer com que o sofrimento se prolongasse ainda mais. Alguns estudos dizem que alguns homens eles conseguiam passar e resistir até 3 dias numa cruz. 3 dias. Eram 9 horas da manhã. E já agora está próximo do meio-dia. E quando o meio-dia chega, existe algo no céu acontecendo. E o sol ele dá lugar a uma grande escuridão. E o texto diz que do meio-dia às 3 horas da tarde,
houve trevas sobre a face da terra. E é exatamente às 15 horas, às 3 horas da tarde, que a cerca de 1 quilômetro dali, do Gólgota, do Monte Caveira, lá em Jerusalém, acontecia às 3 horas da tarde um sacrifício pascual. Um sacrifício de um cordeiro. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro Cordeiro Santo de Deus, ele começa a ser imolado. Ele começa a ser morto. No meu e no seu lugar. E ali na cruz, sozinho, com sede, com frio, com vergonha, ele grita, ele brada em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Em grego, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Você já parou para pensar na profundidade dessa frase? O Filho de Deus agora, ele se sente sozinho, ele se sente abandonado. Depois de ter recebido tudo o que recebeu, ele ainda assim recebeu o desprezo do Pai, por amor a mim e a você. Deus resolveu não olhar para Jesus no Gólgota, no Caveira, no Monte Caveira, por amor a mim e a você. E eu imagino o coração de Deus, não podendo ouvir a oração de Jesus, para que um plano, um projeto de salvação fosse idealizado e cumprido para mim e para a sua vida. Ei, escute isso. Deus nunca criou o homem para salvá-lo. Não foi o projeto de Deus salvar o homem, porque quando Deus criou o homem, não criou para que ele caísse. A salvação foi a segunda opção de Deus, porque o homem não havia dado opção para Deus. O homem caiu, mas não era o desejo do coração de Deus. Mas não se engane, Deus sabe de tudo, e Deus nunca é pego de surpresa. E é exatamente nesse momento, diante de relatar uma história tão difícil de ouvir, que algumas pessoas se perguntam: por que tanto sofrimento? Por que tamanha dor? Por que uma morte de cruz? Por que um preço tão alto? Porque havia um preço a ser pago. Do outro lado da corda, havia alguém que precisava ser comprado. E essa compra não poderia ser feita por alguma coisa que não tivesse valor ou que tivesse pouco valor para Deus. Isso quer dizer que João, no capítulo 3, no versículo 16, na conversa mais famosa da Bíblia, entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é a morte de cruz, é o preço que foi pago, é o valor que você tem. Você tem preço de sangue. Você foi comprado com um preço de sangue. Outros evangelhos, como João, por exemplo, descreve o famoso tetelestai, está consumado. Lucas, ele descreve também o Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nesse momento, às 3 horas da tarde, exatamente quando acontecia um sacrifício no templo, Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus. A morte não o tragou, ele se entregou voluntariamente. Ali marcado o seu corpo flagelado e também a sua alma, carregando um peso de pecado,
de toda a humanidade. Não é somente o seu, não, é de toda a humanidade. Ele grita e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. Nesse momento, alguns evangelhos dizem que houve um grande terremoto. E era um costume, quando a morte ou quando a agonia demorava muito tempo, os soldados eles quebravam as pernas do prisioneiro na cruz para poder antecipar, depois que se passavam alguns dias. E no exato momento, quando o Cordeiro Santo de Deus, ele morre, ele entrega a sua vida, em Jerusalém, a cerca de 1,5 km, 1 quilômetro dali, acontece algo que mudou a história da humanidade. O Evangelho de Lucas diz que o véu ele foi rasgado de alto a baixo. O véu ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo. E eu queria que você entendesse que véu é esse. Era uma espécie de parede que fazia separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Mas quando a gente fala véu, a gente lembra dessas meninas aqui da dança, que dançam aqui e que utilizam um véu simples, uma espécie de seda. Flávio Joséfo, ele diz, um historiador que viveu alguns anos depois de Jesus, ele diz que esse véu, ele tinha aproximadamente 12 centímetros de largura. Um véu espesso, feito de linho trançado, com fios de ouro. Um material que jamais poderia ser rasgado. Joséfo diz que na sua produção, aqueles homens, eles trançavam aquele linho e eles amarravam em 2 animais, em 2 cavalos. E os cavalos, eles iam cada um para um lado e eles não conseguiam sequer desfiar um só fio. Era uma parede. E essa parede separava nós do Senhor. E somente uma vez por ano, numa espécie de sorteio, os sacerdotes, eles eram escolhidos para entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos e ali oferecer um sacrifício e diante da Arca da Aliança promover expiação do meu e do seu pecado. Lucas diz: o véu foi rasgado, não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Paulo ele diz que nós, a partir desse momento, fomos feitos reis e sacerdotes. Você é um sacerdote. O que outrora somente um homem poderia fazer, que era entrar ali, e tinha todo um ritual, que eu não quero me deter especificamente a isso. O véu foi rasgado. Isso possibilita a minha e a sua entrada. E diante desse relato, quando Jesus, naquela sua morte, naquela sua entrega, depois de ter passado 6 horas naquela cruz, o texto diz que Jesus ele foi ao inferno. E ele tomou a chave da morte e do inferno. Paulo ele diz que daquela sexta-feira, às 15 horas da tarde, até o domingo, Jesus ele se encontrou tendo bastante trabalho, mas não mais como o homem Deus fragilizado na cruz, não. Agora o Filho de Deus, ele vai ao inferno. Quando Paulo diz que ele rasga uma cédula que havia um escrito de dívida contra a minha vida e a sua vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer algum negócio e você assinou uma promissória. No nosso caso havia uma promissória em branco, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Jesus ele
ele vai ao inferno e ele toma esse escrito de dívida da mão do inimigo e ele rasga esse escrito de dívida. A partir desse momento já não há mais condenação para mim e para você. Quando Romanos, no capítulo 8, ele diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Observe isso. O texto diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo. Não é para os que estão com Cristo, é para os que estão em Cristo. É para os que estão dentro dele. É para os que fazem parte dele. Eu narrei aqui uma história real que dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Eu narrei aqui uma das histórias mais cruéis de morte. Haviam alguns outros homens que já teriam morrido por morte de cruz, antes e depois de Jesus. Mas nenhum homem havia morrido inocente. E principalmente no lugar de alguém que não merecia estar ali. Ou melhor, no lugar de alguém que merecia. Porque quem merecia a cruz era eu e era você. Só que o profeta no Antigo Testamento diz que ele se fez maldito por mim. E o castigo que nos trouxe a paz se colocou sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu pergunto para você aqui hoje, nessa noite, o que você tem feito em relação a essa cruz? De que forma você tem recebido essa prova de amor? Porque isso é, se não outra coisa, uma prova de amor por você. Eu sei que às vezes, em alguns momentos da sua vida, eu sei, você se sente injustiçado, você se sente penalizado por coisas que você não fez. Mas o fato é, se a cruz não faz diferença na sua vida, não importa o que você faça, você nunca vai ser um merecedor desse amor. O amor sempre vai chegar até você, mas ele não produz nenhum efeito em você. Se as palavras que foram ditas aqui hoje, de uma prova de amor cabal, ninguém fez isso por você. Ei, presta atenção que eu vou te falar. Se você acha que amor de pai e mãe é o maior amor que você conhece, e eu acredito que seja, principalmente de mãe, porque para mim ninguém ama mais do que mãe. Existem mães que abandonam, mulheres que se dizem mães, mas se você acha que esse é o maior amor, é a maior forma de amor, Isaías diz, ainda que a sua mãe, ainda que o seu pai te abandone, te desampare, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Quando eu estudei sobre isso, eu confesso que eu não consegui compreender o porquê de tanto amor por mim. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Quando eu olho no espelho, eu sei as minhas mazelas, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, os meus medos. Eu sei quais são os guetos que existem na minha alma. E eu me pego olhando para mim e dizendo, eu não mereço. E quanto mais eu digo eu não mereço, mais esse amor invade o meu coração de uma forma avassaladora, dizendo, você não merece, mas eu decidi amar você mesmo assim. Eu queria que você ficasse em pé.